os escolhidos de Deus. Guarda isso. É Jesus quem nos escolhe. Você não escolhe ninguém. Para a gente começar a falar das coisas de Deus, naturalmente, eu tenho que convidar você a ler um texto da Palavra de Deus. Eu te convido para vir comigo no texto de João, capítulo 1, versículos 40 ao 42, que diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram João falar e que seguiram a Jesus. Ele achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: havemos achado o Messias, que traduzido quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. É Jesus quem nos escolhe. É Ele quem nos chama. E quando Jesus nos chama, Ele nos chama para algum propósito. Ele tem um propósito de trazer uma transformação para a nossa vida. Como é que é essa transformação? Olha, Pedro foi escolhido por Jesus, né? João foi escolhido por Jesus, todos eles foram escolhidos por Jesus. Agora, como era a vida desses homens antes de serem chamados por Jesus, antes de se tornarem discípulos de Jesus, antes de começarem a seguir a Jesus? Primeiro, eles eram pessoas simples. Todos eles tinham ocupação simples. Nem entre eles não tinha ninguém que dissesse assim. Entre os discípulos de Jesus havia um que era secretário de Pôncio Pilatos, um cargo importante. Entre os discípulos de Jesus havia um que era um chefe da sinagoga, era um cargo importante no tempo de Jesus. Entre os seguidores de Jesus havia um que era sumo sacerdote, ou simplesmente sacerdote no templo de Jerusalém, cargo importante. Não tinha. Jesus foi pegar pescador, foi pegar pessoas humildes, pessoas verdadeiramente no meio da comunidade pobre, da comunidade humilde. Aí, com esses homens que Deus trabalhou. Por isso que a gente fala de pessoas simples. Pessoas simples. Jesus chamou essas pessoas simples para um trabalho nobre. Você vai deixar de pescar peixe e vai passar a pescar almas, homens, pessoas, vidas. E vida é o que importa para Deus. Aí começaram a seguir Jesus. E no seguir Jesus, o que aconteceu? As pessoas que eram simples se transformaram em grandes líderes. Hoje, quando você escuta falar de Pedro, você lembra que Pedro era apóstolo. Poucos lembram que Pedro era pescador. Quando você escuta falar de João, de André, de Bartolomeu, de Felipe, você lembra desses homens, desses nomes, porque eles eram discípulos de Jesus. E que depois da ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, eles passaram a assumir então uma liderança e passaram a ser pessoas verdadeiramente importantes no contexto agora do cristianismo, no contexto do crescimento da igreja, no crescimento da igreja que havia começado então lá no tempo da igreja primitiva, no livro de Atos, no capítulo 2. Eles eram trabalhadores. Aí talvez você pense, Jesus fez dele o quê? Vagabundos? Não, querido. Eles continuaram sendo trabalhadores. Agora, a transformação que Jesus fez
foi a seguinte, é que eles eram trabalhadores de trabalhos seculares. Jesus tirou eles do secular, da matéria, e levou eles agora então para o campo espiritual. Eles deixaram de ser trabalhadores seculares e passaram a ser trabalhadores do Espírito. Outra transformação na vida das pessoas, dos discípulos de Jesus, e que Jesus proporciona. Veja bem como eram os discípulos de Jesus antes do chamado de Jesus, antes de serem escolhidos por Jesus. Ninguém conhecia Pedro, só os pescadores, assim mesmo lá da localidade onde eles pescam. Isso aí é óbvio e até natural. Ele era conhecido, isso eu estou afirmando por conjectura, ele era conhecido lá no meio dos pescadores, tá? Lá no meio dos pescadores. Agora, na cidade de Jerusalém, Pedro era um qualquer. Pedro era um homem simples, era uma pessoa como qualquer outra que ali vivia naquela cidade. Então eu vou denominar aqui como os discípulos de Jesus eram pessoas anônimas. Tá? Anônimas por quê? Porque não eram conhecidas pela sociedade. E aí Jesus foi lá e escolheu cada um deles. Ó, eu quero João, eu quero André, eu quero Felipe, eu quero Pedro. Vai ser, ô Cefas, vem cá, é você agora, é Cefas. Simão nada, agora é Cefas. E Jesus foi chamou os 12. Só tenho 10 dedos, tá? Jesus chamou os 12. O que aconteceu com eles? De pessoas anônimas, eles passaram a ser pessoas de boa fama. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, aqui na terra, ele pega os anônimos e transforma em pessoas de boa fama. Por último, que eu quero citar aqui, na transformação que Deus fez na vida dessas pessoas, a partir do momento que Jesus os convidou, que Jesus os chamou, os escolheu para seus discípulos, foi que eles eram antes pessoas legalistas. Eles viviam pela lei. O que se pregava e a fé que se cria era a fé das leis. Era tudo pelas leis. A Bíblia, inclusive, que hoje nós conhecemos, ela se resumia no Pentateuco. Não é mais os cristãos, porque aí veio Cristo, Jesus. É por isso aí o advento do cristianismo, ele é exatamente a partir daí. Porque tirou as pessoas que viviam exclusivamente pela lei, olha que transformação. E no meio, num tempo, e no meio de um povo que todos praticavam a lei. Todos eram legalistas. Então foi tirado aqueles 12 dali do meio do legalismo, e então veio a transformação de Jesus sendo discípulos, e eles deixaram de ser legalistas para passar a viver pela graça. Pessoas simples foram transformadas em grandes líderes. Trabalhadores seculares em trabalhadores espirituais. Os anônimos passaram a ser pessoas de boa fama, conhecidos pela fama boa. E legalistas que viviam pela lei passaram então a viver pela graça a partir do momento que foram chamados por Cristo Jesus. É Jesus que nos escolhe. E Ele nos escolhe para quê? Para que Jesus escolheu você, meu irmão, minha irmã? Para que Jesus me escolheu? Eu quero dizer aqui 2 pontos apenas. Olha só. Primeiro, Jesus me escolheu para habitar na casa do Pai. Vê comigo em João capítulo 14, versículos 2 e 3. Olha só o que diz aí, olha. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Segundo, Ele nos escolheu e nos escolhe para o ministério, para o seu ministério. Efésios 4:11 diz isso, olha. E Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Ele não nos delegou essa escolha. Por que Ele não nos delegou essa escolha?
Porque quem morreu lá na cruz do Calvário foi ele. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos deu exatamente o que? A absolvição, para que nós não tenhamos a necessidade de ser crucificado, de morrer pelos pecados que nós havíamos ou estávamos cometendo, até o momento em que ele veio com o dedão e apontou para mim, apontou para você, apontou para os 12 discípulos, chamando: eu escolhi você. E quem escolhe é Jesus. Ele escolhe e é ele quem coloca no ministério. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim a palavra: porque foste comprados por preço e alto preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. O homem não pode salvar o homem. E se o homem não pode salvar o homem, como Jesus poderia nos delegar a escolha dos homens? Vamos ver o que diz aqui no livro de Atos, capítulo de número 4, versículo 12, tá? Que diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Gente, se só tem um que pode salvar, né? Jesus afirma isso em João 14, e ele diz: olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Único caminho. Em Atos, afirmando aqui o escritor do livro de Atos, tá? Não há outro nome, é só ele é o único, chama-se exclusivo, é só ele. Qualquer outro nome é excluído, porque ele é exclusivo. Exclusivo, Salvador, é Jesus Cristo. Então, aceita a palavra, receba-o como o teu Salvador, acredite nele e a salvação dele chegará até você. Porque quando ele verteu lá o seu sangue na cruz do Calvário, ele verteu em favor da humanidade, tá? Em favor da humanidade. Agora, da humanidade, quem dessa humanidade? Aqueles que crerem nele. Ele fala isso em Mateus 28, 18 até o 20, fala: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aí em Marcos capítulo 15, né, também, ele diz a mesma coisa: quem crer, né, será salvo, quem não crer será condenado. Então, creia nele, acredite nele e obedeça a sua palavra. E em 1 João, capítulo de número 1, o primeiro capítulo, no versículo 10, a palavra também diz assim: olha, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E em terceiro lugar, ele usou André para levar Pedro até ele. Versículo 42 do texto que nós lemos diz assim: olha, e o levou a Jesus, fixando nele o olhar, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. André salvou a Pedro? Não. Quem salvou Pedro foi Jesus. Não foi André. O nosso papel, o seu papel, é levar, é conduzir o novo discípulo até Jesus. Mas salvar esta pessoa não é papel meu e nem papel seu. Quem vai salvar essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Creia nisso. Você é servo, você é discípulo, para servir e para trabalhar. Trabalhar no Espírito, para o Espírito e em Espírito. Quem você vai levar até Jesus? Os cansados e os oprimidos, para que Jesus possa lhe aliviar essas cargas. Diz a palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Mas ele disse para mim e para você em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso papel é fazer discípulo. O papel de salvar a pessoa
é de Jesus, querido. Para concluir, eu quero te dizer o seguinte: Jesus te oferece a oportunidade de receber a vida eterna. Ele está oferecendo para você. Ele está te escolhendo, meu irmão. Porque se você hoje está ouvindo aqui esta palavra, é a palavra que está direcionando você para uma pessoa apenas, é aquele que pode, é aquele que quer, aquele que deseja, é o que tem poder. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Salvador, o exclusivo, aquele que é o caminho único para você e para mim. É Jesus Cristo. Ele está te escolhendo hoje. Não sou eu quem estou te escolhendo, não. É Ele quem está te chamando hoje. Ele está te escolhendo porque Ele quer levar você para habitar com Ele na casa do Pai. Ele quer que você vá fazer morada eternamente com Ele. E Ele quer te dar a salvação. Ele quer te dar a vida eterna. E quem sabe, Ele ainda te faz ainda o chamado. Além do chamado da salvação, Ele te coloca também o chamado ministerial. O chamado para o ministério, para trabalhar na obra de Cristo Jesus, como ministro de Jesus aqui nessa terra. Ei, recebe isso aí, porque é Jesus quem está falando no teu coração. Eu vou ficando por aqui, para que a mensagem não fique muito longa. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te fortaleça, que Ele te guarde, que Ele mantenha a sua mão protetora e abençoadora sobre a tua vida. É o que eu te desejo, é o que eu clamo, é o que eu oro, em nome do Senhor Jesus, aquele que reina e que reinará para todo sempre. Amém, amém e amém. Deixa aí o teu amém. Glória a Deus. Aleluia.